Tem todo dia, né? Faz parte do serviço. Agora, é muito bom a gente dominar pelo menos um idioma. Você se diverte. Qualquer livro que você abre, qualquer livro, errare humano est. Escuta, je peux falar, tudo ok? Falta 1 minuto. Bora. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje é dia 3 de outubro de 2009, sábado. Verbete 1344. 4 páginas, 45 logias e 9 máximos. O tema, homeostase geral. Ele está dentro da homeostaticologia. A homeostase geral é o processo de regulação pelo qual a vida cósmica pode manter constante o estado do próprio equilíbrio ou a homeostasia entre os princípios conscienciais. Aí vem o consenso universal sobre os benefícios gerais da convivência pacífica, o senso comum pacífico, a construção da paz cotidianamente, o funcionamento otimizado dos mecanismos da regulação da homeostasia geral, o equilíbrio da biosfera, a aplicação do harmonograma pessoal e grupal, harmonograma, a compreensão generalizada da policarmalidade, a sincronicidade universal entendida e menos mateológica. Agora, a frase enfática nós falamos: quem admite a exequibilidade da homeostase geral entre as consciências, alimenta a holopensenização mais avançada, cosmoética e profilática para a evolução da humanidade. Você admite a possibilidade da vivência da homeostase geral entre as consciências, fundamentada em quais princípios evolutivos? Agora, é isso aqui que eu quero falar depois, que é mais ou menos aquilo que eu estava falando, é sobre esse mesmo assunto. Agora, se a Rosa ou alguém quiser aumentar aí, pode aumentar na binomiologia, que faltam só 2. Tem 9, né? Você sabe, hoje tem 9 aqui. Está bem avançado o tema aí. E dentro de pouca coisa. Agora, aqui uma pergunta. Ontem assimilei um padrão holopensene macabro. E o assédio caiu em cima de mim por ricochete, de uma maneira que foi, a princípio, mais forte do que eu. Fui à casa de um amigo e ele falou que eu estava com energia horrível, o que não foi novidade para mim. Ele quase perdeu a consciência. Uma mulher que entrou em contato com o holopensene vomitou. Passe alguma dica. Eu não sei, né? Primeira coisa, seria bom a gente perguntar para ele: você estava sujismundo, você estava fedendo, com mau cheiro? O que é? Eu já de ver, porque isso aqui está muito dramático, muito trágico demais, né? Sabe de pesar isso aí e dar uma limpeza. Qualquer coisa agora nós temos aí um lava-jato que não usa água. Pode ser que aquele seja melhor, né? E qualquer coisa você aparece por aqui que a gente dá um jeito. Agora tem um lava-jato aqui especial, feito sem água. Eu não sei se você conhece esse tipo de lavar carro. Já está funcionando aqui no CAE, que é coisa de alta tecnologia. E bonito o lugar que está lá, né? Para o carro entrar, tá? O carro se sente bem a hora que entra ali. Todo colorido, etc. É bonito. Mas agora o caso todo é o seguinte: a coisa que eu posso passar para você é o seguinte: exteriorize a energia e vê o que é que se passa com isso. Por que você chegou nessa condição? Agora, precisava de explicar isso aí, por que seu amigo sentiu e por que a mulher vomitou. Esse negócio de vômito, ou existe uma ilustração, quer dizer, uma pictografia, alguma coisa que deu repúdio, repugnância, ou se não foi algum cheiro forte que deu algum processo de alergia. Então, por isso que eu estou perguntando, tem alguma coisa de surgismundismo nisso? Surgismundismo? Sabe de saber, né?
Agora, para melhorar isso aqui, é estado vibracional, não tem outra saída, não. É o jeito, é o que a gente precisa. Agora, o mais, vamos trabalhar com a situação. É energia, o caso todo é por aí. Vamos aumentar as defesas do assunto. É uma saída. Mas o que eu queria dizer para você é o seguinte, para ver se vocês me dão alguma ideia, é o seguinte. O tema, eu já escrevi o verbete, a parte básica dele já está feita. O tema é autopensene prioritário. Então você veja bem, não é bem o Mater Pensene que eu estou falando. Eu estou falando é daquele pensene que você tem que pensar mais nele do que nos outros. Então, o que é que seria para vocês esse autopensene, o pensene seu, que é prioritário, que você tem que usar mais? O que seria? Quem é que quer dar palpite? Eu já tenho um firmado, que depois eu vou falar, mas eu quero ouvir primeiro vocês. Ô Ellen, você que fala pouco, entende? Mesmo quando enche a boca, você pode falar com a boca cheia que ninguém repara. Entende? O que é que você acha disso? Qual é o holopensene? Você que olha muito detalhe, que é uma técnica, não é isso? E que cuida da saúde de todo mundo e tal. Entende? Principalmente, ela não cuida só da saúde, né, o Márcio? Eu acho que ela cuida mais da lucidez. Que o povo com ela perde a lucidez temporária, não é isso? Não é assim? Então, veja, depois você acabar aí, você pensar bem, dê a sua opinião. Qual é o pensene que a pessoa tem que pensar mais? Que é o mais correto. Hein? Não, Mater Pensene é dela. Isso aí ela não precisa pensar que ela já age naquilo. Mas tem um que seria bom ela lembrar sempre. Qual é um sinônimo. Isso é novidade, eu nunca falei aqui não, nunca escrevi sobre isso. Que é um específico. Ontem eles me deram a ideia, eu então fui captar. Pensei em uma temporada e arranjei um. Eu quero ver se vocês aprovam o meu ou se tem um melhor do que o meu. Professor, aqui em cima, B. Sim. Seria a senha, o seu tema de pesquisa, a sua GESCOM, para você ficar pensando? É alguma coisa que você tem. Toda vez você tem que estar pensando naquilo. O que seria? Eu já arranjei. Mas eu não quero falar, porque senão eu aborto o processo. Então, enquanto a gente... Eu espero primeiro que vocês falem, alguns pelo menos. Enquanto a gente vai refletindo, você responde a pergunta para a gente? Não, pode falar qualquer coisa. Na fatologia, na página 76, você poderia ampliar na quinta para sexta linha, a compreensão generalizada da policarmalidade. Você poderia ampliar mais? A policarmalidade é o seguinte, nessa hora, quando a pessoa começa a ver esse alcance, a mega fraternidade cresce dentro dela. Ela fica preferindo olhar tudo dentro de uma cosmovisão mais ampla. Ela então começa a se preocupar com o processo da paraprocedência, do problema da integração da consciência dela dentro do, vamos dizer, da repetição e continuidade do trabalho. Então isso mexe muito no auto-revezamento, mexe na OFIEX, mexe na dispersidade. A pessoa quer alcançar um nível em que ela vai ser uma mini peça ainda mais consciente do que é. Então, com isso, ela amplia essa cosmovisão da policarmalidade. Que a policarmalidade é o seguinte, você não fica esperando o retorno. E esse retorno se dá automaticamente, tudo ali ocorre. Uma outra coisa que a pessoa começa a interessar são para centrais extrafísicos. Então ela fica muito já no caminho da semiconsexualidade. Que a policarmalidade é o fim de tudo, né? Todo mundo caminha para isso. Tem que sair do egão para chegar lá. Agora, ninguém chega lá se não passar pela grupo carmalidade. A grupo carmalidade é essa que nós estamos praticamente imersos nela atualmente aqui. A CCCI, tudo baseado nisso. Mas o caminho é a policarmalidade. Então é importante ponderar esses próximos passos, entende? Imediatos que nós temos. Não é imediato, mas o imediato, aquilo que vem, o longo prazo.
Aí a gente vai entender mais a policarmalidade. Agora, a policarmalidade é a mega fraternidade. Pensa por aí que... Você quer falar? Para mim, seria a pergunta que o senhor fez anteriormente, seria a cosmoética. Que eu sempre Mas sei... isso é o óbvio, mas ainda não é bem mas ele envolve Eu quero os uma coisa mínimos mais detalhes. refinada. Eu depois vou falar o meu para ver se é mais refinado do que isso. Não há dúvida que tem que ser cosmoética. Não, porque a cosmoética nos mínimos detalhes. É justo para mim, é justo para todos, Não, é certo, mas eu isso, é quero uma correto? coisa ainda mais pontual, Tá. mais raio laser. Seria o autodiscernimento? Não, esse é o óbvio Geral também. também. Entendeu? Tá. Você podia, Que comentar, mais? você podia comentar aqui a tecnologia? Sim. As duas primeiras técnicas diplomáticas e técnicas paradiplomáticas. Tecnologia, as técnicas diplomáticas, as técnicas paradiplomáticas, as técnicas conscienciométricas, as técnicas harmonométricas. Você podia falar a respeito Agora, um o que, pouquinho que mais? você quer disso aqui? Que o senhor ampliasse um pouquinho mais. Ah, mas... Veja, técnicas diplomáticas. A primeira coisa, você tratar todo mundo com manga madura, atemoia madura, é isso aqui. Câmaras. Câmaras. O que mais? É por aí, mais ou menos. Agora, usando luva de pelica quando precisar. Tá certo? Essa é a verdadeira diplomacia evolutiva da história. É por aí. Enfim, sendo amena, cordial, amável. É um processo de bom tom. Então, o processo nosso é ampliar esse bom tom sobre todos os aspectos. Agora, ó, não pode chegar a um ponto que você vai deixar a impacto-terapia. A impacto-terapia vem em cima disso também. Tá certo? A impacto-terapia é um processo de terapia. Agora, até um certo ponto, é uma diplomacia cirúrgica. Valdo, Tá a resposta poderia ser a interassistencialidade? Essa também é o óbvio. É óbvio. Ó, então, vamos explicar até agora. Cosmoética, discernimento e interassistencialidade. O que mais? Você queria falar? A minha também é um pouco genérica, eu acho. Mas vou falar. Dentro de manutenção, continuismo, a higiene. Ah, sei, não, mas isso é o óbvio. A minha eu acho que não é superior a isso. Mas eu vou submeter a vocês, eu não acho que seja definitivo. Professor Valdo, Não, já foram 4 até agora, vamos ver. professor Valdo, aqui em cima, aqui B, aqui, seria, no caso, o que me veio quando o senhor falou? A ideia de ficar pensando sempre na multidimensionalidade. Na questão essa aí é a sexta, né? Sexta? Quinta, sexta. Mas a minha não. Eu vou falar a minha? Falo? Fala. Para mim é o seguinte, seria assim uma frase na cabeça da pessoa. Isso tem reeducação? Só reeducação. Isso tem reeducação? Quer dizer, você vai fazer uma coisa, então você pergunta, isso tem reeducação? Senão você está perdendo seu tempo. Qualquer coisa que você for fazer, tem reeducação? Não tem? Você está perdendo tempo. Essa eu acho que vocês não iam pensar não tão cedo. Agora veja, onde é que eu fui tirar isso também? Não me pergunte. Eu não sei onde é que eu arranjei isso. Mas a hora que eu arranjei, eu falei assim, é isso. Fiat Lux. Valdo, É a reeducação. dá para Eu vi falando em reeducaciologia. só aqui. explicar melhor o porquê disso. Eu não entendi. Não, então aqui o caso todo é o seguinte. Autopensene prioritário. Você vai tomar uma atitude. Então você tem que perguntar para você, isso que eu vou fazer é da reeducação? Tem reeducação? É da reeducação? Tudo que você vai fazer. Então veja, seria o caso então da gente arranjar uma frase, três palavras aí, uma interrogação. Isso tem reeducação? Isso é da reeducação? Vocês estão começando a entender? Agora eu pergunto, ô João, isso tem lógica para você? Ô Kátia, você que é a braba, como é que é? Valdo, Ô Ami, você que sabe tudo.
Hoje eu estou com Agora, grandes personalidades só aqui, uma- a gente pode perguntar. só uma coisinha. Ó, o Flávio que cisca tudo, ele, coitado, de vez em quando ele entra no canil e no gatil para ciscar as galinhas. Lá não tem, né? Mas ele faz. Valdo, Ele tem tudo para só- ciscar. Só uma coisinha aqui. A prioridade não entra nisso também. Prioridade. Né? Pois é, mas Tudo. isso é o prioritário. Já Mas é a prioridade. Isso tem a ver com prioridade. Não, isso já é é a prioridade. prioridade. É prioridade. Entende? Então eu digo para vocês, essa minha expressão tem reeducação? Vocês estão entendendo? Aí eu estou dando a síntese da situação. Ô, Jana, você ouviu isso ou você chegou agora? Ah, foi. Agora que ele entendeu o que era a pergunta, tirou o corpo fora. Entende? Falou. Filha da mãe. Tirou o Valdo, corpo fora. então isso vai fazer com que rompa com aquelas estruturas esclerosadas, né? Dos apriorismos, Não, isso aí é o resumo do resumo, da síntese. do sempre aprendente. É do cerne, né, do megafoco, do megafoquíssimo. É tudo. A síntese acabou, megafoco. Agora, eu queria arranjar alguma coisa nesse sentido há muito tempo. Agora, não esperava que viesse por aí. Agora, veja, o negócio não dá. Eu não vi a história, eu como é não que chegou posso a isso. acabar nada que me venha aquele enxurri de ideia depois. Eu precisava de ver o que é que acontece com a gente como ser humano nessa condição. Eu ainda não sei explicar isso. O pós-fácil dos originais. Tem um troço. Por que é? Quer dizer, deve mexer num nível que deve ser holossomático de desencadear o processo da perquirição. Perquirição. Entende? Aquilo muda. Não é a mesma coisa a hora que eu começo a trabalhar, a hora que chega nesse fim. Agora, vem aquilo límpido. Eu nem estou pensando, estou com vontade de dormir. Quer dizer, então, alguma coisa dentro dos dois hemisférios cerebrais da gente é agitado quando você trabalha com essas coisas e vê o pós-fácil. Então, na minha cabeça, eu vejo direitinho que dá o estado de Vieira aí. Alguma coisa que dá, né? Alguma coisa tem. Eu não sei o quê. Precisa de estudar neurologicamente o que é isso. Tem alguma coisa. Essa pergunta é porque mexe mais com a questão do mental soma, que a gente poderia perguntar também... Não, tudo é de mental soma, mas veja, isso não explica nada, esse mental soma. Mas agora, a hora que eu falo reeducar, olha a síntese que está nisso. O que a gente precisa no mundo? É de reeducação. O que é que eu vim fazer aqui? Eu vim falar em reeducação. A conscienciologia é o termo que a gente arranjou para servir de bandeira. Isso. Mas o trabalho que eu estou fazendo é reeducação pura, mais nada. Agora, porque eu pensei também se não poderia entrar aquela pergunta, isso é interassistencial, isso é assistencial? Não, é o óbvio. Porque, a reeducação já é. Tudo isso que eles falaram está dentro da reeducação. Eles falaram 5 ou 6. Está tudo encaixado lá dentro. É íncito. Agora, é isso que eu estava procurando. A reeducação. Isso faz tempo. Agora, veja. Precisa da reeducação, porque isso vai longe. Os judeus têm 5 milênios. Como é que esse povo vai mudar sem reeducação? Quanto tempo eles vão demorar? E as religiões? Quanto tempo eles vão precisar disso? Entende? E essa turma, por exemplo, que é fascinada com besteirada de emoção, arte, forma, transitoriedade, psicomotricidade, como é que fica? Bom. Tudo isso é necessário, mas não é o essencial. Então, o que é duro é isso. Isso tudo que eles falaram é necessário. Mas o essencial é a reeducação. Entendeu, não? Aqui. Essa mesma pergunta que perguntar também. Isso tem inteligência evolutiva? Sim, mas isso é óbvio. Mas é a mesma coisa. Não, mas né? a reeducação já é prática. É a inteligência já aplicada. É a inteligência evolutiva. Você falou em inteligência evolutiva, é um processo teórico. Agora, eu falo em reeducação, não. O problema já é da reeducação. Tem que reeducar. Tem que se mexer, suar sangue. Não tem saída. Mas educar é uma palavra Você está aberta. chegando agora? Então não posso fazer o torniquete. Você pode reeducar uma pessoa a usar armamentos. Pois é, mas veja, não é por aí. Vocês acham que seja?
Para você. Eu acho que esse aqui serve mais como uma unidade de medida evolutiva. Se o pessoal fala, estou evoluindo? Estou. Então vê se está certo. É isso aí, tiver... é a unidade de medida evolutiva. Ele pegou. Agora veja, eu quero escrever mais. Se você tiver mais ideias sobre isso, pode passar que eu topo. Entende? O título do verbete é esse. Autopensene prioritário. E a expressão que eu arranjei mais correta é essa. Isso tem reeducação? Ou isso é da reeducaciologia? Isso vai reeducar? E olha, isso diz respeito a você e a tudo mais que você faz a partir de você. Então, é uma banana geral. Esse é um bananal. A pessoa chegou aí e recebeu um bananal de uma vez. Professor Valdo, mas como é que fica essa história com essas estudantes que estão agora às voltas com esses livros didáticos, com tanta aberração, tanto em Minas o pior como da em São Paulo? história é o problema lá, você viu, né? Pois é. Que Como é que viram ficam o eles? negócio, o Enem, e roubaram o troço lá, e os caras queriam $500 mil para vergonha. Isso tudo é o Brasil, ali né? em Minas, nos Agora, últimos... isso está na cara que são servidores públicos que estão ganhando com isso. Mas, professor Estão Valdo, tentando ganhar. ali em Minas, aí deu os livros didáticos que tem até palavrão Não, isso feio. tem, mas Pois isso é. já estão tomando providência. Pois é, mas Agora, o o que eu ministro vejo da que é um Educação prejuízo- disse que é para alunos maiores de 14 anos, mas isso é Eu sei. absurdo. Mas agora um dos negócios mais sérios é esse problema, esse crime do Enem aí, que isso vai prejudicar milhares de pessoas. E eles adiaram para novembro, né, o exame. Bom, Vai Com a complicar gente é tudo. uma vergonha. Agora, outra coisa, as perguntas que iam sair no Enem, tudo óbvias. Eles apresentaram, tudo óbvio, entende? Uma coisa assim, bem chã. Essa reeducação tem que estar implícito que ela é evolutiva. Ele falou lá que pode ser uma reeducação. Não, a hora que eu falo em reeducação é a nossa, eu não estou falando da A educação da reeducação máfia sua. está implícito que é evolutiva. Eu também entendi aqui, assim. a nossa. Evolutiva nossa. É da a máfia nossa. sua, da Cecília. É isso que eu estou falando, é a nossa. Devagar com isso. Mas senão pode dar confusão. Mas olha, falou em reeducação, é óbvio, é reeducar. Quer dizer que a educação não é satisfatória. Não, mesmo eu que falei de manutenção, né? Manutenção ainda é no mesmo nível. Né? Educação é como o João falou, né? Sabe que está evoluindo porque é sempre upgrade, fazer de um jeito melhor, né? Saber de um jeito melhor. Esse seu microfone não está bom não, joga fora. Oi, estão vendo? Então, estou dizendo que mesmo eu que falei de manutenção, né, o teu é melhor, né? Porque mesmo Ó, tem um aí. A manutenção daquele microfone não estava boa. Bom, aqui não. Ele vai falar? Eu desisto de você. Ele vai falar? Não, só para completar, essa empresa que eles contrataram para fazer o Enem, ela já tinha feito a mesma coisa em 2 concursos anteriores. 2 concursos que elas tinham sido feitos tinham sido anulados por causa de provas que foram vendidas. Agora, a mesma empresa. Tudo tem conexão. Eu queria É perguntar uma vergonha. aqui do verbete. Agora, eu tenho a pena, porque é um monte de estudante, tudo preparado para fazer exame, você sabe, psicologicamente isso é muito chato para meninar. Professor, esse holopensene prioritário, reeducação, ele abrange tudo. Na verdade, tudo que nós estamos vendo até hoje, né? Pois é. Porque, por exemplo, todos os gargalos, todas as situações difíceis, se houve mudança evolutiva, houve reeducação. Agora você veja, né? eu estou trabalhando Então, há 40 anos com isso. É a primeira vez que eu falo nesse assunto aqui. Até ontem à noite era novidade para mim. Hein? Foi ontem à noite. Na hora que eu ia dormir, eu falei assim, não, mas isso aí precisava de ter a ideia. Como é que é? Aí eu sabia, é o autopensene prioritário, aquele que tem que vir na frente. O que é que a gente tem que pensar mais que os outros? Eu sempre sou encabulado com isso. Aí vem direitinho. Quando a se ideia pensa da reeducação, assim, que é a base de tudo mesmo. Olha se vocês conseguem superar isso aí para mim. O desafio está aí, né?
quando se pensa assim, é mais fácil tomar decisões, porque se pensa, me lembrou muito aqueles três do Sócrates, né? Isso me traz benefício, vai trazer aquelas 3 perguntas do Sócrates, né? Não, essa aqui é uma só. É só uma, tudo. envolveu tudo. Agora, outra coisa. Né? Antes de você falar, você fala assim, tem algum processo de reeducação no que eu vou falar? Isso é para tudo. Olha, é o máximo que eu achei isso aí. Eu acho que isso aí resolve o problema, porque dá a cosmovisão. Resolve tudo. Isso é para melhorar a cosmovisão, porque o meu interesse é esse. Teve inspiração de amparador, não foi só Não, você? isso aí foi a turma lá estava comigo ontem. Tinha 3 ontem aí, observando umas coisas. Foi uma noite tranquila, só tinha uma cadela aí que de vez em quando estava latindo, mais nada. Mas o mais estava tudo tranquilo, não tinha chuva grandona, não tinha nada, nem vento. Outra coisa, eu não liguei nem aparelhos, que a temperatura interna estava tudo normal, não tinha nada. Agora, trabalhei para chuchu, uma opção de coisa. E a hora que eu vou dormir, você está entendendo? Isso já de manhãzinha aí, de madrugada. Aí vem aquela ideia, aquele negócio. Aí lá vou eu escrever de novo. É como se começasse tudo, mas eu nunca passo mais de 1 hora depois disso, não. Eu fico por aí, porque senão não tem nem tempo depois de dormir mais um pedaço. Eu faço força para dormir pelo menos umas 6 horas. Né? É a reeducação. Na primeira página do verbete homeostase geral, no primeiro item da estrangeirismologia, pode induzir à conclusão de que todos possuem strong profile, o que não é verdade. Por favor, pode explicar melhor esse item? Então eu falei assim, homeostase geral, o strong profile of the people in the world. Sim, para chegar na homeostase precisa disso, isso aí é óbvio, não precisa explicar muito não. Você como é? Você está com strong profile? Eu acho que você tem strong profile. Você vive perguntando tudo e ciscando tudo, é por aí. Fique cada vez mais forte. Fortaleça o seu strong profile. É isso que eu acho que seria bom. Nós merecemos que você faça isso. Ele é conhecido nosso. Na primeira página do verbete homeostase geral, 4ª linha da fatologia, estou em dúvida sobre o item, aplicação do harmonograma pessoal e grupal. O conceito de harmonograma na conscienciologia é diferente do conceito convencional. Em pesquisa no Google, uma das definições é gráfico descritivo do processo de funcionamento que representa o fluxo de trabalho. Sim, é mais ou menos a mesma coisa, só que tem que o fluxo de trabalho aqui é o seu, evolutivo. Não é isso? Mas é mais ou menos isso, é o harmonograma da situação. É o resultado do seu alto esforço. Esse aqui é o caminho, alto esforço evolutivo. O senhor já visitou extrafisicamente planetas do sistema planetário onde houvesse homeostase geral entre as consciências? Nesses lugares o processo do alcance da serenologia se aceleraria? Olha, não precisa de ir para outro planeta não. Visita o Interlude, você já vai ter uma ideia disso. É ali. É um tiro de espingarda daqui até lá. A pessoa vai dar. É uma cuspida a distância. Faça aquela competição do cuspe a distância, não dá para ir. Vai até lá. Então o problema todo é esse. Numa comunex superior, mais avançada, mais evoluída, as pessoas já têm homeostase. Mesmo aquelas que vão lá e que rateiam ainda, que deslizam, que de vez em quando escorregam, lá ela se mantém mais ou menos dentro do equilíbrio, porque a média do equilíbrio é mais forte do que ela, quase que, né, exige que ela seja harmonizada ao conceito e à condição, vamos dizer, o recheio do holopensene. Então, não precisa de ir no outro planeta, é só ver por aí.
sobre essa diferença, essa nuance entre a homeostase geral e a harmonia geral? O caso é o seguinte, uma pessoa, ela entra num local, ou ela é vencida pelo holopensene, ou ela vence o holopensene. Então, vamos supor que ela chega lá na interlúdio. Ali a tendência é vencer a gente. A harmonia lá é superior à nossa íntima. Mas nós vamos a um lugar que seja mais ou menos crosta a crosta. Você vai ter, dentro do seu micro-universo consciencial, uma harmonia maior que aquele holopensene. Então aí é que vem a diferença. O que você sofre e o que você doa. Na hora que você chega e lá é inferior a você, você doa, querendo ou não. Senão você não aguenta ficar lá. Se lá é superior a você, você tem que assimilar, senão também você não vai aguentar ficar lá. É aquilo que eu falei sobre o caso da monja. Na hora que chegou no limite, que eu não me senti bem, eu preferi fazer a retirada da laguna, recuar. Entendeu? Então, essa homeostase, esse equilíbrio dessas reações do micro-universo para o macro-universo, quer dizer, o macrocosmo, o microcosmo para o macrocosmo, aí varia devido à qualidade da situação, com a média. Quando a gente ultrapassa a média, você domina o ambiente. Quando você é inferior à média do holopensene, você se submete ao holopensene, não tem outro jeito. Então, o problema todo é saber se submeter na hora certa. O que acontece com muita gente é que eles se sujeitam dentro de um holopensene que já consegue superar a média. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? A verdadeira patologia é essa. É a hora que aquilo, que coisa, isso aí, a gente já não esperava isso dessa consciência. Ela é superior a isso. Então, veja, aí é um processo de regressão, que ela estacionou. Nesse sentido dessa pergunta, a questão da desperticidade para a pessoa, para a consim, ela é como se na vida humana ela consegue superar o holopensene da média da vida humana. Isso é desperticidade, a gente poderia entender dessa maneira? A desperticidade é a prova cabal, prática, concreta disso, né? Total. Porque assim, a pessoa ela pode, num determinado ambiente, ficar bem e se sentir desperta. Né? Mas aí com a desperticidade, esse nível que eu falei, a pessoa já começa a dominar a maioria. Porque isso aí é mais de 51%. De qualquer lugar que ela for. Então, para ela, começa a ficar muito mais confortável a vida em qualquer dimensão. Mais confortável, mais aprazível, mais, entende, agradável. Então, o processo de desassédio, a partir do autodesassédio, é básico, né, na reeducação da história. Eu volto. Aqui no ar. Um sinônimo disso, de homeostase geral pode ser max-mecanismo evolutivo? Não, o max-mecanismo demonstra que ele é interassistencial, com equilíbrio. Mas não é bem sinônimo, né? Não é bem assim. Ele não é esse que... O equilíbrio aí seria o discernimentão. Aí talvez fosse um sinônimo. Discernimentão. Discernimentaço. Por exemplo, é o da Ellen, o discernimentaço da Ellen. Tá certo? Seria a cosmoconsciência. É a cosmoconsciência. Agora, veja, é isso que eu chamo de holomaturidade, ou a holomaturologia. Agora, o caminho para chegar nisso é a hiperpercussiência. Entende? Esses dias você falou aqui numa tertúlia uma frase que eu acho assim, a meu ver, né, sintetiza tudo. Você falou assim: cosmoconsciência é a cosmoética que se expressa através da interassistencialidade. Eu acho que esse é o mater pensando. Não, isso aí dá ideia. A base da reeducação é isso aí, esse é o espírito da coisa. Isso. Agora, o processo todo é reeducação. Agora, uma reeducação que entra todas essas coisas que vocês falaram e mais alguma. A reeducação é uma frase guarda-chuva, ou dentro de uma palavra só. Quer dizer, é um vocábulo guarda-chuva.
ônibus, palavra ônibus, grandona. Então, expressa muita coisa numa só. A reeducação no sentido de se harmonizar com esse maxi-mecanismo. Não, é a reeducação no sentido de você evoluir em qualquer lugar. Tá no sentido grandão que eu falo. Em qualquer lugar. Tá bom, tá bom. Não tem mais saída. No ar é o nec plus ultra, não tem nada depois disso. E é isso que a gente precisava de arranjar. Agora são essas ideias cosmovisiológicas, entende? E é difícil. Às vezes é difícil. E outra coisa, você tem que arranjar assim, do jeito que eu estou contando, uma coisa bem simples, que expressa uma complexidade terrível. Isso que é o ideal para nós todos. Eu queria entender um pouco mais essa condição do domínio da consciência do holopensene do ambiente. Então, o senhor outro dia colocou que naquela situação lá que o senhor foi para a baratrosfera, se ficasse lá mais de meia hora, poderia ser dominado pelo ambiente ali. A maioria se sente aquilo. Aquilo altera. Então, mas assim, mesmo uma consciência no nível de desperto como consim, se ela ficar muito tempo lá, ela vai ser dominada? Você não se sente bem lá. Por quê? Para você se sentir bem, você tem que ficar encapsulado. Mas se você está aberto para ir lá, você não vai ficar encapsulado o tempo todo. Você tem que se abrir para você poder trabalhar. O negócio é esse. Agora, eu chego... Não, eu agora vou ver o fundo do mar e vou ajudar todas as vidas submarinas. Então, eu vou de escafandro e não levo nada comigo, não faço nada. Só vou lá e vejo. Isso não resolve nada. Você está invadindo um domínio. Você está entendendo? Não está fazendo nada de bom. Não, então, se vai lá, você tem que desencapsular. Desencapsular-se. Senão não dá. Tem que abrir o jogo. Entende então, como é que é? Eu entendi, mas assim, você abriu. Aí quando você abre, você fica mais suscetível às energias do ambiente. Não, se você não tiver cuidado, aquilo vai te dar... Você vai sair tonto de lá. O que eu queria entender é justamente esse limite, né? Se você conseguir sair de lá, né? Tem isso também. Não, eu sei que ia ser difícil, mas eu estou falando no caso do desperto, por exemplo. A gente, o desperto, ele vai lá, ele por ser desperto, ele não ia de qualquer jeito conseguir ficar isento. O problema não é esse. Eu vi coisa muito superior a isso. Eu vi os evoluciólogos, esse povo todo. Eles mesmos falavam, não deve ficar aqui muito tempo, é um prazo. Eu estou falando isso, é na baratrosfera capital, tá certo? A capital da baratrosfera. Você entrar no núcleo, aonde o favelão extrafísico pior que tem dos toxicômanos e da turma da máfia, da Sicília. E outras coisas mais. A fraternidade escura, como eles falam, porque tem a branca e tem uma escura. Né? Essa aí seria a fraternidade escura, quer dizer, antifraternidade escura. Então é a braba. Agora, o nome disso antigo é a terra do Satanás, entende? Infernão, tem vários nomes para essas coisas, né? Essas coisas tem. Gente, vocês mesmos já devem ter visto muito Satanás e muito inferno nessa vida. Tem casa de certas pessoas que é um verdadeiro inferno. E tem pessoas que é um capetão, né? Não é capitão, não, eu estou chamando capetão. Quer dizer, um capeta. É um diabão. Não é diabinho, não, diabão. Então, veja, também não é anjo da cara suja, não. É desarranjo. Anjo é uma coisa, desarranjo é outra. Desarranjo você sabe o que é, né? Quando a pessoa tem aquele negócio de constipação intestinal, que depois dá uma descarga, aquele negócio. Então é isso que é desarranjo. Pessoal, então, queria insistir um pouco nisso. Estou abrindo o jogo escatológico, para a coisa ficar clara, porque falou de inferno, vocês acham que é possível a mim falar de inferno sem escatologia? Eu acho difícil, né? Tem que entrar, né? Pessoal, mas assim, pegar a consciência desperta, ela vai na baratrosfera lá. Ela corre algum risco de ficar por lá? Não, né? Isso geralmente a pessoa já sabe. Porque ela já está no ponto que não entra mais. Olho vivo. Cavalo não desce escada. Vou aproveitar essas energias desse verbete. Como que funciona aquelas consciências, ícones da baratosfera, que eles chamam de dragões? Aqueles que eles falam que... Não, dragões é mega. Mas assim, que eles são mais do que só como coordenador. Mega parece que eles irradiam a tendência. Mega sensador, Exu, tudo é a mesma coisa. Mas não tem nada assim mais fixo, não. Eles têm geralmente o império deles, o reino, né? Cada um tem o seu.
sua área. Passam muito tempo sem ressomar, mas voltam. É um processo de poder. Tudo quanto é Exu, dragões, vamos dizer, esses mega assediadores, o processo tudo é baseado em poder. Igual ditador, tudo é poder. E o poder é uma ilusão. E eles ressomam de milênios e milênios, igual... Não, eles não duram tanto tempo assim, não. Às vezes, eles não duram porque eles brigam muito entre eles. Então, um derruba o outro, cria problema. Gente, no lugar de equilíbrio ainda tem desavença, agora pensa no inferno. Pensa na baratosfera. É a desavenciolândia. Só tem desavença. Vocês estão entendendo como é que é? Não tem jeito. Então você pensa que a sua casa ainda está muito perturbada, você ainda não viu nada. Entende? Dê um pulinho assim de fim de semana na baratosfera, amanhã é domingo, dá um pulo lá para vocês verem. Vale a pena ver. Sabe? Agora não é Professor, fácil. e que tipo de trabalho você acha que o Dante Alighieri conseguiu fazer? Não, ele foi bom porque dentro da máfia católica da igreja, ele pelo menos colocou lá algumas ideias para pensar, colocou o nome das pessoas que estavam no limbo, o outro no paraíso, o outro no infernão. Pelo menos fez o povo pensar nessas coisas, sempre ajudou, né, na época. Mas ele é só literatura, né? É muito processo de menino do curso secundário. Muita coisa ainda para estudar, muito mais sério que isso. Se você pegar André Luiz explica isso mais sério. Vale mais a pena ver André Luiz. Mas, de qualquer maneira, você pensa que o Dante conseguiu entrar na baratosfera, trazer bastante... Não, quem é que não entrou? Entrar conscientemente projetado. Você é especialista nisso? Esse assunto eu nem pergunto para vocês, se vocês sabem o que é. Todo mundo aqui é doutor no assunto. Tem pós-doutorado. Pós-doutorado. Não, pensa bem, o Moacir, o amigo que estão ali perto, veja, e olha lá, o nosso chefe lá, tudo junto aí. Essa turma toda tem pós-doutorado. Se eles têm, que dirá a gente. Agora, todos assim, do passado, é um pós-doutorado que você já superou, né? É outra coisa, né? Fizeram curso intermissivo. Agora, lá na sua ficha deve estar falando pós-doutorado de baratosfera, tanto tempo. Ei, Valdo. Não, o problema não é de entrar, né? Entrar qualquer deslize, você tá... O problema é de sair. O negócio é entrar e sair. Isso, entrar e sair. O problema não é só de sair. O negócio é entrar e sair. Uma boa. Sem levar desaforo para casa. Quer dizer, desaforo que eu estou falando, quer dizer, sem levar desequilíbrio. Sem sair cambaleando, etc. Tal. Entende? Aí é que é. Agora, para isso é fácil. Vão a uma prisão, entra lá dentro e torna a sair. Vamos ver como é que você sai. Como é que está o seu descarrego? Entende como é que é? Se você está limpinha, a hora que sai de lá. Valdo, eu queria que você analisasse na 77 a politicologia. Bom, a democracia autêntica onipresente. Né? A democracia autêntica agora, onipresente. Aqui se está falando dessa democracia pura, onde houver homeostase, ela é consequência já dessa... isso. Você podia... E é o que a gente tenta fazer isso. Por exemplo, nós aqui tentamos colocar essa democracia onipresente nas ICs, por exemplo. Nosso processo todo, na Cognópolis. Esse é um caminho. É o jeito. Essa democracia... Inclusive, eu comecei a ler esse livro e estou achando ele muito bom. Agora ele fala, no começo vem falando até de bicho, que alguns animais que vivenciaram isso. Já vivenciaram a democracia. O homem primitivamente, achei gostado. Primitivamente. Mas agora, ele lá não fala, mas é bom a gente falar. Você sabe que tem certos chimpanzés que assassinam os outros, né? Você vê direitinho que ele cometeu o assassinato pensando em matar o outro.
E tem uma E parte às vezes junta mais de um. Isso já está provado, Tá já virando viu. gente. Quer dizer, o chimpanzé. Então, tudo quanto é assassino e homicida que tem aí, serial killer, tudo ainda é muito chimpanzéicos. Tudo é muito macaco. O chimpanzé, inclusive, ele explicou que eles disputam a liderança. Pois é. E quem Mas perde. eles matam, eles quem juntam perde e tá matam. ferrado. Em pouco tempo Eles ele juntam e morre. matam determinado um outro. Eles já provaram isso aí. Agora, pesquisa para ver. Tem bichos assim, que, mais ou menos do tipo do homem, e tem bichos que Sei. vivem numa democracia. Agora, pura. o problema nosso é o seguinte, é ver há quanto tempo que a gente foi chimpanzé, não é isso? Símio. Né? Primata. Eu comecei a ler. Eu quero ver o seguinte, vocês vão me dar uma ficha de não primata, que é uma coisa bacana. Já é uma esperança. Eu achei interessante que o homem, na fase primitiva, vivia um tipo de democracia. Ele que fala, né, o autor. E depois de. Mas o problema é que você exprimia assim, os efeitos eram mínimos. Né, que não havia tanta lucidez sobre isso. Então não adianta nada. E que tem Isso é igualzinho que eu falo para vocês. O que adianta você entra na eletronáutica, ciência convencional, uma lucidez enorme, do ponto de vista orgânico, físico, material. Mas do ponto de vista evolutivo, é zero à esquerda. Não adianta. Que adianta? Dá uma pena. A mesma coisa. Vamos estudar o Aristóteles. O Aristóteles é a mesma coisa. Uma beleza, mas você espreme, é muito pouco para a situação geral daquilo que tinha. Mas para a época, era um esplendor, era um astro, era um sol de sabedoria. Agora, nessa democracia autêntica, pelo que eu estou vendo, ainda estou começando a ler, a sociedade, ela não pode ter concentração de renda num processo desse. Nada disso, é tudo errado. E outra coisa, não pode ter também a representatividade. Tem que ser por aclamação. Isso aí você tem que estudar muito lá e ver no livro dele, que você acaba vendo, que ele tem que seguir essa conclusão, não tem outro jeito. Agora, a representatividade, ele mostra os defeitos que tem nisso. Isso aí não tem saída. Então, por exemplo, esse regime que nós temos hoje no mundo, isso tem que reeducar, isso está tudo errado. Ela é uma sociedade... Por isso que é aquele negócio, que eu sou o cara, o extraterrestre que veio para mostrar que tem que fazer uma reeducação geral. Nós estamos vivendo aí numa fase ainda antiga e primitiva da evolução do planeta. Precisamos de passar para um nível melhor. Agora, em cima disso, esse autor, que ele é da Socima, ele está numa... Ele fez um livro que é relativamente adiantado, né? Não, e ele faz muita palestra por aí, tudo isso. Agora, ele deve ser considerado por esse povo todo igual a gente aqui. Nós somos visionários, utópicos. Por quê? Nós estamos fazendo uma coisa que é imediata, é só para o futuro, é a longo prazo. Por agora isso não vai mudar tanto. Mas veja, se ele não começar a falar, se a gente não começar a falar, se a gente não tocar nesse assunto, quando é que eles vão tomar iniciativa para mudar isso? Quando é que vai aparecer a reeducação? Nunca. Alguém tem que começar a mexer com isso. Aqui você fala até na fatologia utopia teática possível. Pois é. Quer dizer, tem utopia que ela é factível. Ela é factível. E a maior prova disso são as comunex evoluídas. Você chega lá, você pensa profundo, a coisa é muito mais séria. De lá você sai com isso. Isto tem educação. Aí você fala, tem. Você está entendendo? O negócio é sério. Tem. Que é isso que a gente precisa. Eles começam a viver num sistema desse, mais extrafisicamente. Na escala evolutiva, a partir de quando? Já do evoluciólogo para diante, sei lá, eles já vivem uma... Entre eles, é uma democracia. A média, né, onde é que está, né? E você sabe, tem colégio invisível dos serenões, né? Esse deve ser o mais avançado. O colégio deles invisível deve ser uma democracia pura, pela lógica. Por exemplo, o que a gente pretende, é o que eu falei com eles, já que vocês trouxeram uma capital extrafísica para as nossas proximidades, eu almejo que vocês vão gabaritar
o interlúdio pela evoluciologia. Isso é que seria o ideal, né? O nível de evoluciologia para frente. Eu falei com ele, esse é que seria o meu, é esse que eu desejaria ter. Você vai para a interlúdio. Tudo que você pensar lá, a pensionização sua vai levar você para a evoluciologia. Você vai ultrapassar até o teleguiado autocrítico. Então vai fazer extrapolação em todo mundo que chegar lá. Então, 1 mês de extrapolação para fulano, 1 mês lá para fulano. Entende? Isso aí que seria o ideal. Né? Já que o negócio chegou aqui perto, vão pedir, né, para fazer uma coisa grandona, que assim ajuda todo mundo. Já que tem a defesa, então vamos usar o local que está defendido, o Forte Knox. É isso? O senhor pode relacionar a homeostase geral com o estado mundial? Embora seja claro que a saúde do planeta dependa de cada um de nós, parece possível, sem um poder político planetário fundamentado na ciência e na cosmoética, integrar plenamente as forças sociais e ambientais em uma mesma dinâmica equilibrada. Será que os gravíssimos problemas socioambientais que enfrentaremos nesse século irão acelerar essa unificação global? Sim. Vão acelerar devido ao processo também das consréus. Que a hora que aliviar o problema das consréus extrafisicamente, isso vai melhorar aqui embaixo, mesmo que elas estejam aqui em maior número. Sempre vai ajudar. Que o processo nosso todo, a base, a origem, a nascente, é a paraprocedência extrafísica. Em termos de homeostase, seria correto afirmar que quanto mais pessoal, parcial, particular, individual, menos evoluído, e quanto mais impessoal, imparcial e universal, mais evoluído o autopensante da consciência? Sim, até um certo ponto isso procede. Precisa examinar agora os detalhes dos efeitos que isso aí causa. A gente precisa examinar com calma, mas que procede, procede. O senhor poderia comentar a relação da homeostase geral com a paradiplomacia? A paradiplomacia é um derivado do processo da paradireitologia. A paradireitologia é o caminho da cosmoética aplicada do ponto de vista teático dentro do direito. Ou, se você quiser, dentro da mega justiça. Então, a mega justiça é o equilíbrio geral, é o paradireito. A paradiplomacia é o modo de conviver com isso e a aplicação disso, teaticamente falando, quer dizer, na teoria e na prática, na vivência. Então, isso tudo é que nós estamos chamando, tem uma relação. Paradiplomacia com a homeostase, homeostasia, homeostática, a homeostaticologia, como eu chamo aqui. Agora, esses termos, homeostase, homeostática, homeostasia, homeostásico, homeostático, todos eles se equivalem. O S e o T, tudo se equivale aqui no caso. Eu agora, lá nos meus originais, a maioria eu estou colocando, quando falo em homeostásico, eu ponho homeostásico com S. Para ficar mais fácil, cada homeostásico o povo entende mais. Mas agora eu uso essa expressão, homeostaticologia, que é para chamar a atenção do processo da homeostase. Então, a equilibriologia também, que é outro nome que eu chamo, equilibriologia. Mas a homeostase, ela é mais assim, direta, né? Mais prática, objetiva, palpável. Volto aqui no ar de novo. Eu queria saber que na fatuística, na fatologia, quais as variáveis principais sendo a aplicação do harmonograma pessoal e o grupal, além da mão não tremer. O problema todo aí é o seguinte, é a média da equipe, a média do grupo, a média daquilo que a turma chama, a turma. A sua turma, qual é a média evolutiva? A média de equilíbrio, de homeostasia, a média de inteligência evolutiva, a média de reeducação já existente. Vocês têm que lembrar o seguinte, vocês ainda não perceberam, mas vocês já estão começando a ser personalidades reeducandos. Tá certo? Vocês são reeducandos. Agora, a reeducação de vocês começou
quando vocês foram pegos a laço para levar para o curso intermissivo. Entende? Naquela hora, tudo era chucro, boi brabo, aqueles bichos americanos, aqueles grandões assim, ó. Sabe como é que é? É mais do que búfalo. Não, é mais do que bisão. Hein? Bisão. Bisões, aqui os bisões. Então vocês eram, isso foi tudo pego a laço. É bisões, agora, então, os bisões, hoje vocês são bisonhos, do ponto de vista dessa situação, mas não são mais bisões. Você está entendendo? Já melhoramos muito, eu e vocês, né, dentro dessa história. De modo que a nossa bisonice, ela ainda existe, mas ela diminuiu bastante. Você está entendendo? Mas nós somos reeducandos, tá certo? Você admite que você é reeducando? Então. Mas dentro do... Mas você admite, né? Você não, quando eu falo isso, você não sente que eu estou te xingando, não, né? Então, tá bom. Dentro de uma conscienciometria mesmo, mas assim, apurado. Quais variáveis principais pessoais que a pessoa tem que ficar assim, atenta para ver isso? Pensar bem dos outros, pensamento positivo, fraternidade, a intercompreensão. É a interassistencialidade vivenciada, pura. Não tem coisa mais do que isso. Agora é a reeducação nossa em tudo. Agora aí tem os detalhes da vida. A partir disso sai aquela porção de fragmento que a pessoa tem que arrumar. Você tem que cuidar da sua vida, da sua profissão, da sua subsistência, do seu corpo, das suas ideias, da sua pensarização diária. E a ProEx. O Lost não está aí hoje, né, para a gente falar sobre a ProEx maior, mas é a PEX. Ela é a própria reeducação. Ela é homeostática, porque, por exemplo... Mas aí é os contrários dentro do micro-universo da pessoa. Sim, mas também... Então é a união dos do contrários mar, né? dentro dela. Então ela começa a fazer a união, trocando as coisas, ajustando, vendo o que é que faz. Isso é que é a reciclagem pura. Mas pode ser também dentro do macro. Me lembro que ontem eu queria até fazer uma pergunta. Sim, mas começa primeiro pelo egão. Que a Rosa havia perguntado sobre a simetria, né? Isso. E simetria. Na verdade, eu falei sobre tudo ambiguidade. É homeostático, né? Porque... Eu falei sobre ambiguidade. Uhum. Pensa nisso, ambiguidade. Então, ambiguidade, os dois polos, né? Agora, o problema é existir ambiguidade sem ter bifrontismo. Vamos ver se a gente entende isso. Olha a complexidade disso. Eu pensei, quando o Arlindo estava colocando aqui sobre a democracia pura, falando nos chimpanzés, que é dos animais que mais se aproxima da educação humana quanto aos filhos. Não, e que é tudo né? parente dele, né? Tudo parente. Aí eu pensei nessa questão, por exemplo, ele aprendeu, o chimpanzé aprendeu a amar os filhos, cuidar, é o que se assemelha mais ao humano no cuidado dos filhos. E então o amor realmente se aproximou, mas esse amor ficou exacerbado a ponto de matar, de assassinar pelo próprio filho. Então, quer dizer, essa homeostase que deveria haver, esse desequilíbrio que não é homeostático, acontece pela exacerbação de um aprendizado, de uma educação, né? Quando o instinto exacerba demais, ele não cria sentimentos elevados. Ele vai criar uma emoção aventurosa, quase sempre trágica, que caminha para o dolo. Ela é dolosa, ela é criminosa. Pois é, porque sempre atrás de, por exemplo, um serial killer, há um amor... sempre tem o bicho ali atrás. No limite, no Todo excesso, serial né? killer é um primata. Então, sempre Muitos deles gostam até de guardar as lembranças, você sabe. Ele guarda o troféu. São tudo pirados. E tudo proveniente, na maioria, a gênese vem do amor excessivo.
O amor pelo poder, o amor vem, pela não é bem situação. amor. É o amor, da SEA, sinda-ectopia afetiva. Pois é. Eu já falei sobre essa sinda, eu criei esse Eu nome. já li lá no Homo sapiens. É a sinda que manda. Essa sinda é terrível. Pois é. Que não sabe caminhar para a polaridade, que seria o fraternismo. Né? Ela não sabe, essa consciência ainda não sabe priorizar os seus auto-esforços. Vocês já viram que eu tenho arranjado umas expressões que são definitivas. Vocês vão ter que usar isso nas próximas 10 vidas, pelo menos. Auto-esforço é uma delas. Aí também Reeducação é outra. Entende? Isso aí não tem jeito. Quase todo dia eu falo isso aqui, né? podemos colocar também dentro desses conceitos a questão da maternidade e antimaternidade. A mãe, pelo amor em excesso, ela comete vários desatinos, toda maternidade, né? ela Entendeu? caminha quase sempre de início para a sindectopia afetiva. Agora, em parte, coitada, a mulher não tem tanta culpa disso. Porque os próprios hormônios diminuem a capacidade, a hiperacuidade dela durante a gravidez. Então, veja, a própria biologia exige que a pessoa retorne, faça regressão para a parturição, para a reprodução animal. Isso aí entra o subcérebro abdominal total em cima da pessoa. Então, a mulher, nisso, é pior. Uma coisa, tecnicamente falando, sem briga nenhuma aqui de gênero, mas só para a gente pensar, já que você estuda essas coisas, entre os gêneros humanos, quer dizer, não é o germano, entre os gêneros humanos, quem regride mais fisiologicamente é a mulher, não é o homem. Então, isso, você pensando, é terrível. No entanto, quem faz a maior façanha biológica também é a mulher, por causa disso. Então, veja, o pedágio que a mulher paga para reproduzir é bem alto. O homem nunca paga pedágio nenhum. Deixa eu ver se é um grande paradoxo, nunca, né, professor? não dá para comparar. Professor Valdo. Muito para pensar. Obrigada, professor. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, ontem na tertúlia o senhor comentou alguma coisa sobre plantas de espinho e comigo ninguém pode, que teria a ver com Exu, eu não entendi. O caso é o seguinte, tem pessoas que querem ficar livre dos Exus, então colocam comigo ninguém pode. Mas às vezes são as próprias pessoas que estão fazendo despacho que arranjam comigo ninguém pode. Não tem nada a ver com a planta em si. Não, a planta em si serve de elemento desencadeante do assédio e da manutenção do assédio. Então, por exemplo, muito cuidado a hora que você vê uma planta dessa. Ali é o caso de perguntar, ela foi colocada pela mão verde ou pela mão negra? A mão negativa, mal intencionada. Não, porque para mim porque aquilo ali pode estar carregado. Entendeu? E planta de espinho, o que seria? Então, todas essas que eles falam que acaba com assédio, isso tudo é conversa, para você ter muito cuidado com isso. Não é bem assim, não. Eu falo comigo, ninguém pode, porque esse que é o mais popular, né? Todo mundo entende. Eles falam que protege. Mas é qualquer uma dessas aí que sejam, entende, venenosas, bravas. A urtiga é a mais popular, não é isso? Não, porque eu não entendi, porque para mim, na lógica, toda planta, quando ela é cultivada na maneira correta, ela tem energia boa e ela ajuda. Você não sabe aquela história, eu já contei isso aqui, eu vou contar de novo para você. Eu cheguei numa casa e eles pediram para dar uma relação lá, que a situação estava precária, principalmente com referência ao marido, que era o chefe da casa. Aí eu fui chegando, na sala de visita, assim, do lado esquerdo, havia um vaso lindérrimo, com as flores maravilhosas lá dentro. Eu não vou falar aqui qual a flor, para não estigmatizar a flor nenhuma. Mas, aí, eu passo lá, pergunto onde é que é o quarto de dormir deles, entro lá, rodo para ver, né, para fazer a assimilação simpática do assunto,
e o exorcismo. A gente vê como é que você faz para fazer contra o poltergeist. Então você assimila a situação, faz a psicometria. Agora, a hora que eu rodei aquilo tudo e passei, tornei a voltar para a sala e falei assim, ó, quem é que deu esse vaso aqui para vocês? Isso aqui não foi de vocês, alguém deu para vocês. Aí chamaram o povo todo da casa, veio a senhora com o negócio todo. Ah, sim, isso aí foi, eu ganhei, aconteceu isso, assim. Falei assim, olha, aqui, o negócio, o maior bagulho que vocês têm é essa planta. Mas não é possível, olha que beleza de planta, nós já tiramos fotografia com ela. Tirar a fotografia, a família toda reunida, e colocaram a planta lá na frente. Aí eu falei assim, vocês têm uma colher grande aí na cozinha, alguma coisa grande? Traz aí pra gente. Vamos pegar a colher. Começamos a tirar, e eu fui tirando a planta com muito amor e carinho, para não dar problema para ela, e colocamos num local lá, que eles trouxeram, num jornal e tal. Daí a pouco, eu falei assim, ó, vai olhando isso aí, o que tem. Daí a pouco eles acharam lá um patuá, e falando até o nome do marido, que devia de morrer, mais ou menos no mês tal. Estava dentro do processo da planta. Agora, colocado num local de destaque, bem na entrada, no principal lugar da casa, que era a sala de visita, tudo bonito, limpinho. Entende? Então você veja, planta. Sim, mas aí vale aquela psicometria que você faz. Qualquer objeto que você recebe, quando tu sinta aquela energia ruim, mas agora, mas aí é que eu fiz. Então não podemos ir no bico de estética, não. Matéria de assédio, tudo acontece. Eu conheci mulheres belíssimas de fechar o comércio, que eram as maiores assediadoras da paróquia. Às vezes até jovens ainda, mas vou te contar. Era a capa de tuticapa. Entende? Não era capa, não. Aqui seria capina. Entende como é que é? O negócio não era fácil. Tem de estudo. Estética só não resolve. Agora, as plantas, nós não podemos falar que toda planta seja boa, você sabe que não é. A aroeira, por exemplo, às vezes anula uma pessoa só de passar debaixo dela. Cada dia. Né? E aquele negócio de colocar no cangote da pessoa. O ginásio lá, a turma gostava de fazer muito disso. Coloca um pozinho, pó de mico. Coloca um pó de mico aí. Não é fácil. Tudo é planta. Ah, mas depende da... Arruda, pois é. Arruda, alecrim, para colocar assim, ó, na orelha, para tirar mal olhados. Tudo é bobagem. Mas isso não funciona. Interessa a energia da pessoa, é superior. Não... A planta é inferior à energia de uma pessoa. Isso não funciona. Pois é. Ah, tá. Agora, o local bonito, uma coisa, um jardim todo arrumadinho, é bacana. Por exemplo, vocês querem sentir energia? Vão debaixo dessas amoreiras maiores que nós temos ali. A pessoa vai sentir energia lá debaixo. Você estava admirando... Aquela lá perto de casa, porque tem uma opção de galho, uma opção de tronco, ela tem mais energia do que essa grandona antiga que está aqui. É só chegar lá e ver. Agora, quem quiser, a mora é lá do outro lado, lá de casa, do lado do meu escritório. Aquelas são as mais gostosas. Mas não sei se ainda tem, acho que já acabou, porque eu falei com o povo. A Graça chegou um dia para mim e falou assim, você tem que falar para eles que as melhores amoras são essas dali. Eu falei assim, eu já falei da tertura. Agora, essa moreira daqui, ela se superou esse ano. Ela tá Não. Esse aqui já é o 10º ano que eu vejo acontecer isso aí. Ela superou totalmente. Não, eu não acho. Ela já teve desse tamanho, ela já esteve assim no chão, tudo. É tanto que eu acho isso bacana, porque parece que você está na Inglaterra, né? Na Inglaterra que tem essas vagas que vão até o chão. Tal. Entende? Você fica na sombra. E outra coisa, você vai olhar, ela tem 1000 anos, 800 anos, etc. Lá tem muito disso. Aqueles galhos vão lá para frente, assim, até chegar no chão. E lá de baixo você pode fazer piquenique, fazer uma palestra. Você reúne todo mundo lá de baixo da árvore. Baldo, aqui. Página 77, binomiologia, terceira linha, o binomio pacifista armonía intraconsciencial
paz interconsciencial. ¿Puede aprofundar un poquillo más sobre ese binomio? Y también quería saber cómo se pueden disminuir, en relación a este binomio, cómo se pueden disminuir los conflictos internos de uno mesmo, e também como se pode desenvolver. Olha, se a pessoa tem harmonia dentro dela, tudo melhora em torno dela. Então, ela que pode desencadear e potencializar essa paz interconsciencial entre as pessoas. Porque ela é um elemento de segurança disso. Entende? E como ela pacifica, ela cria a trégua, a anistia, a paz. Isso é que é importante. Como diminuímos os conflitos internos que a pessoa tem para... Pois é, não, isso é a pessoa que tem que fazer força. Ela tem que seguir isso tudo que a gente fala aqui na Conscienciologia. Seguir todos os números 11 até 20 das folhas de avaliação do Conscienciograma. Se ela seguir de 11 a 20, seguir tudo que está lá, a vida serenou em pouco tempo. Outra pergunta mais relacionada com isso. Como se pode alcançar a calmia pensênica? Com que está relacionada a calmia pensênica? Que técnicas se podem desenvolver para pegar o quê? alcançar a calmia pensênica? A calmia, a harmonia dos pensamentos da pessoa. A calmia. A primeira coisa é usar isso que eu estava falando. Isso tem reeducação? Aplica aí, já começa a aplicar que você vai longe. Mas aí que técnica ajuda? Que técnica ajudaria a desenvolver essa calmia? Tudo que a pessoa faz de bom, tudo que ela puder aplicar, as técnicas que nós temos, fazer força nesse sentido. Né? Todo mundo aqui está fazendo força. São 100 folhas, tem toda lá. São 2.000 perguntas. Agora eu estou dando a metade do Conscienciograma para ela, a metade mais brava. Esquece o passado e vê o presente. Do número 11 até o número 20, de cada uma delas. Tudo que diz respeito, a 11 a 20. Tá bom, obrigado, professor. Pode falar que a acalmia ou a perturbação é o saldo da ficha evolutiva? Não, o saldo da ficha evolutiva é qualquer coisa. Com calma, desarmônica, qualquer coisa é o saldo. Porque o saldo pode aparecer escuro ou pode aparecer claro, azulzinho. O saldo positivo, ele o positivo e negativo. Mas agora, o positivo mesmo mostra o equilíbrio com o rendimento. Porque só a pessoa ser equilibrada, mas não fazer nada, já está faltando equilíbrio. O verdadeiro equilíbrio, ele é prolífico. Ele tem que estar produzindo. Tem que estar prolífico, construtivo, fazendo alguma coisa. Arranja aí o microfone aí, senão o Flávio passa. Professor, na última linha da primeira página, que ali tem os planetas exemplares. Sim, os planetas exemplares, cosmoética e parapsiquicamente mais evoluídos. Eu queria entender se essas pesquisas, por exemplo, da ufologia é mateologística ou se tem algum valor evolutivo hoje? Sempre tem valor porque eles, às vezes, questionam os processos apenas da astronomia clássica. Isso, então, ajuda. Eu acho que sempre é bom a gente ver esses que estão fazendo força. Agora, que eles estão trabalhando dentro da mateologia, isso não há dúvida. Agora, hoje já tem uma porção de livro falando sobre essas coisas, mas não tem ainda nenhuma prova assim, concludente, de uma maneira mais pacífica da história. Mas é bom pesquisar, sim, sempre ajuda. Continuando aí com os planetas. Tem planeta de perfil forte, vamos chamar assim, né? Planeta de perfil forte. Strong profile. Strong profile. Não adianta vocês quererem que a gente não pode mandar vocês para lá. Não, pois é. Tem que ficar por aqui até resolver o problema aqui. Aí assim, eu fiquei pensando assim, aquela sucumbência que o senhor falou, que a gente quando está abaixo do nível médio, a gente sucumbe. Existe essa relação também entre planetas? Existe. Esse planeta agora não é mais para ficar do jeito que era. É isso que eu falo. Quando você sai já há 50 anos. Quando sai do hospital para a escola, é passado os 50%, então. E outra coisa, sempre que falava em transmigração, eu me fixava no valor da transmigração para o indivíduo.
Mas tem também essa coisa de equilibração interplanetária, também com esse negócio da... Tudo que mexe com a pessoa, mexe com o cosmos. Olha agora o gradiente disso. A partir de 1, de 2, de 1 decalhão. Pensa bem. Olha o gradiente. Olha a gradação. Olha o pouco a pouco. Como eu falo, tudo na base do paulatinamente. Quer dizer, você vai recebendo paulada até chegar lá. Gradativamente. Essa harmonia, a homeostase geral é por camada, então. Né? Professor, é a base. Aqui no fundinho, que letra aqui? B. Então, na realidade, a sede que nós temos pelo processo evolutivo, que vem do curso intermissivo, ela é uma técnica muito bem elaborada para a gente desenvolver a interassistencialidade, de uma certa forma. E se vocês têm dúvida disso ainda? Alguém aí tem dúvida? Vamos ver se a gente esclarece alguma coisa. Ver se como não consegue. Tem... Mas é o óbvio, é isso. É o que a gente pode oferecer, o que eles podem oferecer. E nós aqui estamos fazendo força para expor, sem ser péssimos tradutores. Nós estamos querendo ser pelo menos tradutor mais ou menos bom da realidade. Toda interpretação e tradução é tradutor e traditório. Não é isso? Então, a gente está fazendo força. Eu aqui estou nessa base do traditório, mas sou consciente, falo as coisas, aceito reproches. Quer dizer, é a vida. É o caminho. É uma outra visão, bem diferente, né? Quando a gente foca por aí, né? O processo evolutivo ele ganha uma outra ressignificação. Você não tem desculpa de não ser melhor do que você é. É isso. Não adianta ciscar em galinheiro nenhum. Os galinheiros que eu falo são as linhas de conhecimento, as áreas filosóficas, os processos de ciência, são os galinheiros da vida. Pode ciscar à vontade. Não há nada que venha para defender uma pessoa para você permanecer do jeito que você está aí. Você não pode. Por melhor que você seja, você tem que renovar alguma coisa, tem que fazer uma reciclagem. Isso que eu chamo de reeducação. Agora, com relação à homeostase e essa reciclagem, o ideal seria a gente buscar em todas as áreas de atuação aonde ainda não está homeostático. Mas agora você busca primeiro o homeostático para exaltar aquilo, aumentar aquilo. Ok, aqui está. É o que eu faço. Você tem que carregar mais no positivo. Por isso que eu falo, na sua autopensalidade, carregue mais no bem. Sim. Que é o jeito de você ter discernimento para saber e fixar no melhor. Se a pessoa começar a sair do pior, ela está no buraco mesmo, vai continuar no buraco até piorar. Agora, se ela sair do mais ou menos, ainda não é o ideal. Ela tem que sair do bom, do bem claro. O mais ou menos já está fazendo concessão. É aí que não dá. É a tal pessoa que vem aqui e quer ir para o laboratório levando incenso. Ela está no mais ou menos. É o cara lá no Rio que quer andar com um pé num barco e outro pé no outro barco. Ele vai cair e os dois barcos vão naufragar. Aquilo que não presta mesmo. Não adianta fazer maquiagem. Então veja, meias verdades. Não adianta. Esse é que é o nosso tira-tema da conscienciologia. A base de tudo é isso. Glasnost, transparência, verdade. Verdade relativa de ponta. Chama verpom. Nós não estamos tapeando ninguém. Nós falamos tudo aqui às claras. Há uma explicitação generalizada de tudo. Se não falamos mais é porque nós somos burros. Mas dentro do nosso limite, nós falamos aquilo que a gente tem. Sim. Isso também justifica o fato do senhor sempre trazer a questão da eficácia. Né? Sempre insiste, a questão da eficiência, da eficácia, ela passa por aí. O processo todo é que nós todos somos mais eficazes do que aquilo que nós estamos fazendo. Agora, essa falta de eficácia, às vezes, não é porque a pessoa não queira, é por ignorância. Isso também é terrível, gente, chegar a essa conclusão assim, fria, e falar, né? Mas assim, de outro jeito. Então, estudar
Quer dizer, estudo. É aquela minha história. Professor Valdo, qual que era o ponto de convergência do planeta do EM com o planeta Terra? O ponto de convergência é a tecnologia. E é isso que faz, então, o evoluciólogo determinar a transmigração de um planeta para o outro? São pontos de convergência maior e até um menor? certo ponto, mas lá não foi bem, não. Na questão ali, por causa da afinidade de algumas pessoas terrícolas que eram do planeta dele, que tinha relação antiga. Já ocorreu transmigração antes da dele, que não, faz esse link? Que estiveram lá, que tiveram contato, sei lá, uma opção de coisa nesse sentido. Para mim, quem é que teve mais foi alguns selenões que trabalham na Terra e já trabalharam lá. Por isso que eles que encaminharam, que era gente de casa. No caso dele, a transmigração foi a maior ou foi a menor? Foi a maior. Até um certo ponto, a gente pode dizer que sim. Não por causa de mim, ou por causa das nossas coisas, mas devido aos serenões da Terra com quem ele se encaminhou. Que ele já veio por cima. Entendi. Você está entendendo? Uhum. Ele já veio com uma espécie assim, de salvo-conduto muito grande. Entende? Estava com um livre-arbítrio maior da história. E outra coisa, ele veio tranquilo, por causa do temperamento dele, alegre, aquela coisa toda, para se adaptar a uma situação e já com um trabalho para ser desempenhado. Isso é importante. Eu tenho uma dúvida. Vamos supor, por exemplo, J. Cristo. Ele fez muitos trabalhos aqui, a gente já sabe que tem algumas coisas que não estavam de acordo. Ele pode, por exemplo, merecer uma transmigração a maior para continuar a evolução dele num outro planeta, não. Mais tranquilo? Ninguém não. sai daqui assim, não. Não. Só se houvesse alguma coisa na Terra. Ah, entendi. Agora, por exemplo, eu não acho que vai haver nada na Terra brabo. Por quê? Senão, essas consciências não falavam para a gente que hoje é a era dos serenões. Se a era dos serenões, é porque o negócio aqui vai consertar mesmo para valer. Vai demorar, mas acabou. Já abriram o jogo. Palavra de rei não volta atrás. Esse povo não fala picuinha. Se eles estão falando é porque o negócio é sério. E essa história de era dos serenões, eu vi isso, foi em curso intermissivo, não foi aqui. Então é a era da cosmoética, é a era da consciência, é a era da conscienciologia, é a era da reeducaciologia, é a era do discernimento. Acabou. Agora, o discernimento aí no caso, o que interessa mais de cara é o autodiscernimento, quer dizer, da pessoa isolada, que é essa que vai liderar o resto. Então nós temos que arranjar uma opção de líderes com autodiscernimento para poder liderar, você está entendendo? O resto. Ética terva. Quer dizer, é por isso que quadrilha, né? É por isso que na enciclopédia o senhor está fazendo esse balanço e isso vai servir. E é por isso que eu volto, torno a falar, vejo um detalhe, aumento o detalhe, vejo como é que é, exponho aquilo, tudo baseado em fatos. Peço para as pessoas desancar com tudo que tem lá, ver o que não é lógico. Vê se tem alguma coisa que não tem, que é nonsense, que não tem discernimento. Vamos ver, que é isso que interessa. E aí só mais uma pergunta da transmigração. Daí a transmigração é menor. O senhor falou que houve lá algumas tratativas extrafísicas, ou que pode ter ocorrido. A questão do Hitler, ele ainda ficar um tempinho mais aqui, em razão do número de pessoas que têm envolvidas com ele. Não sei, sabe? Não, entendi. Vamos imaginar. Tudo é hipótese. Vamos imaginar que tenha ocorrido essa hipótese. Certo. Isso acontece em razão daquele processo que o senhor falou outro dia, da manifestação pensênica dele, que, como ele está vinculado a muita gente, vão se dar atenuantes por conta disso? Seria isso? Não é bem atenuante isso aí no caso. Não, isso eu queria entender. É alguma coisa que extrapola a vida dele, porque a vida dele atingiu milhões. Então o processo de milhões é que está revertendo em cima dele. Mas a responsabilidade pessoal dele não diminuiu nada. Entendi. E nem vai diminuir. Ele é um processo dele. Mas agora, tem chance de ajudar, porque o processo é coletivo. Mas aí uma dúvida ainda. Aí ele fica, vamos imaginar que essa hipótese tenha ocorrido. Ele fica um tempo mais aqui, trabalha e depois ele transmigra ou ele daí não transmigra? Aí depende da turma dele, né?
das vítimas. Das vítimas. Aí depende daquele processo do refazimento da história. A hora que começa a reconduzir tudo para o melhor, a retificar o que está mal feito. Então ali tem aquelas fases, isso demora demais. Agora, paradoxalmente... Agora, outra coisa também, tem que ver o passado dele, porque às vezes o passado dele já era carregado, quando ele veio já estava carregado. Ele ampliou o carregamento negativo da própria ficha dele. Ele não sabe como é que é isso. Mas seria correto a gente pensar que, paradoxalmente... Outra coisa, ele não é sozinho, ele tinha uma máfia. Ele caiu junto desse povo todo. Agora, outra coisa séria também, é que essa turma, uma boa parte deles, todos eles suicidaram. Isso mostra que eles sabiam que estava errado, porque tinham medo de enfrentar a justiça. Eles mesmos se mataram. Eles fizeram a justiça pelas próprias mãos. É a pior que tem esse tipo de suicídio. Que é a pessoa que não reconhece. Lá no Medical Detectives tem uma opção de gente que é assim. O cara foi condenado aí a 30 anos de prisão e sem recurso de qualquer coisa. Né? No parole. Eles falam no parole. Quer dizer, então, a situação desse é pior. E ele não confessa os crimes que ele cometeu. Agora, de vez em quando, eles mostram certos casos que passam alguns anos, eles mostram, arranjam qual foi, né? Arranjam os indícios todos claros do crime, prova por A mais B na cara do sujeito. Não tem jeito. E alguns desses, na própria cadeia, às vezes, eles querem suicidar, querem acabar com ele. Precisa ter cuidado, tá de olho e tal. Então, o negócio não é fácil. Agora, paradoxalmente... porque a condicional deles, eles chamam de porou, né? Então, eles falam 30 anos sem condicional. 40 anos sem condicional. Outra hora, condenado à morte. Pela forca. Cadeira elétrica. Eles falam tudo lá, os casos todos. Outra coisa, às vezes tem casos, tem político de alto nível dos Estados Unidos. Um dia desses apresentaram um político lá do Partido Republicano. Um grande cara, criminoso. Mas só para fechar o raciocínio, então, paradoxalmente, imaginando que ele esteja ressomado, ou esteja ressomando, vai ter cena não bem perto, né? Tipo filho, ou num contexto, para poder dar esse contraste, ter essa interassistencialidade mais próxima. Não, mas isso, o Rita, por exemplo, gostava muito de um cachorro, cadela, aquela coisa dele. Da Isso sobrinha. Não quer dizer nada. Não? Outra coisa, tratava as mulheres que tinham com muita elegância, muita etiqueta, afabilidade. Às vezes. Mas de vez em quando eu perdi essa estribeira, mostrava então que ele era louco, lunático. Doente é assim. Os processos da alteração da consciência são muito complexos. Isso não é fácil, não. Muito difícil. E o mais difícil para um doente mental é o problema dele chegar a um nível de causar o desastre para outras pessoas. Né? A hora que ele fica agressivo, por exemplo, para os outros. Agora, o negócio terrível dele é que ele tapeou milhões das pessoas que tinham mais lucidez do ponto de vista humano na época. Isso é terrível. Então, esse povo todo tem culpa no cartório. A hora que ele mata milhões de judeus, milhões de ciganos, os ciganos e os judeus também tinham culpa nisso. Ninguém entra num processo desse incólume, bonitinho, anjinho, limpo. Tinha também culpa. E outra coisa, para resolver isso, tem que pôr os judeus no meio desse negócio. Eles não vão escapar também disso, nós também tem culpa na história. Tudo tem sua razão. De modo que vamos pensar bem na questão é do para-direito, né? Que é o que a gente precisa estudar mais atualmente, não é isso? Quando o senhor fala de retilinearidade dos pensamentos, consiste em não mudar de bloco de pensamento de maneira constante? Qual a relação do animismo com a evolução? Ora, primeira pergunta. Não é isso, não. Retilinearidade do pensamento não é mudar de bloco de pensamento, mas não é isso, não. É a pessoa ter um pensamento reto, de discernimento, com equilíbrio cosmoético, vendo a evolução o tempo todo. Isso é que é a retilinearidade do pensamento. Por exemplo, a pessoa tem um pensamento o tempo todo igual, mas negativo, não resolve nada.
Essa não é a retilinearidade dos meus sonhos, não é isso que eu estou falando aqui, não. Estou falando a retilinearidade da pensionização equilibrada o tempo todo dentro daquele contexto que a pessoa está pensionizando. Qual a relação do animismo com a evolução? O animismo é a parte da consciência que está no corpo. É quando a consciência arranja um holossoma de 4 veículos. Isso é que é o animismo. Agora, quando ela começa a participar do processo da multidimensionalidade e entra na extrafisicalidade, aí é que nós chamamos que entra o parapsiquismo puro, que é diferente o processo aí de animismo. Animismo vem de ânima. Ânima, no caso, é a alma. A alma, no caso, é a consciência, ou seja, a consciência intrafísica, a consciência humana. Essa que é a alma. É isso que geralmente se fala. Isso vem desde o século XIX. Esses conceitos, principalmente a partir de... Antes já se falava, mas o processo mais sério do século XIX para cá, para mostrar o conceito de animismo propriamente dito, que a gente usa aqui. Agora, quem estudou mais isso foi o seu amigo italiano lá, Ernesto Bolzano. Esse aqui, foi o mais sério. Agora, tem muita gente que é só na base do animismo. Por exemplo, todos esses crimes de serial killer, tudo são anímicos. Não há um processo ainda de parapsiquismo nisso avançado de nada. Pelo contrário. É só o bicho. Então, é dos primatas. Os primatas, por exemplo, tudo é anímico. É um animismo total. Está claro? É o primata. É o símio. Né? O macaco. Vocês ainda estão macaqueando as suas vidas anteriores? Isso é o primata. Se estão macaqueando, veja bem, você ainda imita você quando você era ornitorrinco? Isso é macaquear. Tá certo? Tá certo. Então, esse anímico não é sinônimo de volitivo, né? O quê? O anímico, então, está distrito a consim, né? Não é sinônimo de volitivo, de volição. Não, né? o animismo pode ser coletivo, um grupo inteiro anímico. Então, volitivo, não é sinônimo de volitivo, não. porque a volição pode ser da consciência. Não. A volição já parece a vontade funcionando. Na questão anímica, tem um problema, mas só instintivo. É aquilo da vida vegetativa, é um processo mais de subcérebro. Tá certo? A fenomenologia, quando é o fenômeno desencadeado pela própria vontade, qual que é a melhor definição? A vontade pura, a vontade cosmoética, a vontade evolutiva, a vontade de discernimento, a vontade construtiva. Estou dando os adjetivos que você quer, não é isso? Qualifiquei para você. Isso é abolição. Volitivo? O que você acha? Fala aí, o que é que você achou? É que às vezes a gente estuda na fenomenologia e daí existe o tipo de fenômeno anímico e parapsíquico. Pois é isso que eu estou falando, eu clareei tudo para você. Quando falo isso aí, eles estão dizendo que é só o anímico é da pessoa humana. Agora, o parapsíquico é a hora que entra a pessoa humana com consciência ou a multidimensionalidade, que já entra, por exemplo, o holossoma com 2 veículos só, em vez de 4. Então, mas existe também projeção anímica. Existe projeção, não, existe a projeção até imaginativa, da imagística. Eu penso que eu saía e fui aí até você, não fui nada, estou aqui do meu jeito. Isso é projeção. Projeção, você põe até no papel. Vou fazer uma projeção, o que vai acontecer? No papel, não quer dizer nada, isso tudo é projeção. Você projetou o seu pensamento ali. Agora, a projeção mais comum que tem da consciência, qual que é? Você sabe qual? Semiconsciente. Não. Exteriorização de energia. Aqui, ó, isso aqui, ó. Isso é projeção. Consciente, eu estou consciente. Ó. Você sente alguma coisa?
Ó, vou segurar aqui para não ir lá no Marcos, porque senão ele não aceita a minha energia. Tá certo? É. Ele repugna a minha energia. Então é preciso segurar. Aí eu bloqueio a energia até ali perto do computador dele. Entendeu como é que é? Não vai só até aí, não pode ir para muito longe. Mas geralmente é muito difícil segurar isso aí. A hora que você solta a energia, ela cria asas. Entende? Ela vai. É comum, em vários fenômenos, esfriar... Abaixar a temperatura, isso você quer falar? O fenômeno abaixar a temperatura do ambiente, isso é muito comum. E muitas vezes tem relação com consciência mais evoluída ou menos evoluída? Ou... Não, isso varia. Porque um assediador pode abaixar a temperatura que está usando ectoplasmia igual ao outro qualquer. Mas às vezes nem está sabendo o que ele está fazendo. Mas é que o processo que ele faz acaba mexendo com aquilo. Quanto mais você intensificar a estrutura do fenômeno, mais a tendência é abaixar a temperatura. Por causa da ectoplasmia. Então, por exemplo, trabalhar com a energia, o ideal era trabalhar assim, no máximo a 20 graus, mas às vezes a 18 graus, 16 graus Celsius. Isso às vezes ajuda, por causa da ectoplasmia. Então, por exemplo, tem uns caras que estavam querendo evoluir os negócios depressa demais. E eles trabalhavam lá numa indústria. Eu falei assim, ó, vocês vão fazer estado vibracional lá dentro do frigorífico. Eles desenvolveram mais depressa. Lá do frio. Agora, falei com eles, vocês entram lá dentro com roupa adequada, etc. Porque senão, em vez de fazer exteriorização de energia, vocês vão pegar um belo resfriado. Entende? Agora, dentro do frigorífico, aqueles grandões. Agora, lá eles precisavam de fazer isso, porque estavam mexendo com carne. Curtume é das piores coisas que tem para a pessoa mexer. O ambiente curtume não é fácil. Eu não recomendo ninguém ir. O ambiente não é bom. É cheio de vampiros extrafísicos que vão pegar energia de tudo quanto é jeito dos animais. Curtume é uma coisa que o povo ainda não estudou muito. Mas eu não toco muito nesse assunto porque é muito difícil. Entende? E outra coisa, você não pode montar um curtume para mostrar para os outros como é que funciona, né, muito chato. Nos casos de desobsessão e exorcismo, você já participou. Qual que você via que era a melhor assistência, esclarecimento a dar para o assistido? É saber o nome da pessoa. Primeira coisa é o nome, principalmente o nome da intimidade, o nome da família. Para a pessoa, se ela ficar envolvida por uma possessão muito grande, você chama o nome dela, para ela tomar conta do corpo, que ajuda você no desassédio. E depois... Você entendeu isso? Uma das coisas mais sérias que tem é saber o nome de quem é que você vai trabalhar. E depois? Para você chamar. Não é antes. Primeira coisa que você tem que saber é isso. Se eu entro num lugar que tem poltergeist, você me deu o nome de todo mundo. Eu quero o nome de família, da intimidade da pessoa. Vai, como é que é? Como é que chama? O apelido que tem. O cara chama José de Albuquerque, mas o nome dele é Juquinha. Então é Juquinha. Aí você fica lá, assediado, faz Juquinha! Você chama o Juquinha para ele vir para o corpo, ele toma conta. Isso é a primeira coisa que você tem que tomar atitude. Isso é técnica, internacional, secular. Entende? Para ele ajudar você. E você chamando, seja o que for, vai chamar a atenção, que é pelo nome, não tem outra saída. Joga energia e chama o nome. Bolas. Junta a fome com a vontade de comer. Você está fazendo tudo que você pode. Mais do que isso, só se passar um trator em cima da pessoa. Né? Agora, ou estourar uma granada. Né? Como é que é? Ao mesmo tempo, existe o esclarecimento para consciência? Existe ao mesmo tempo, mas agora a coisa mais séria é você dominar a vítima. Que às vezes ele está dominando a vítima, então você tem que trocar o poder. Entende? Você tem que substituir aquele poder. A pessoa tem que dominar a si mesma e tirar aquele poder que está subjugando. Entende? Para isso é que você entra. Exorcismo é isso.
Como podemos avaliar uma pessoa que é fabricante de bebidas alcoólicas e sua meta é ampliar o consumo de álcool no planeta para ele vender mais o seu produto? Mesmo que seja uma pessoa aparentemente legal, podemos considerar um representante da baratosfera? Às vezes é. Se ele está querendo só isso que você está falando, é. Eu já trabalhei nessa área, mas entrei lá para acabar com as bebidas fortes. Eu já trabalhei. Mas entrei já sabendo, já fazendo assistência, era da área da maior assistência que havia dentro de uma fundação, tudo de propósito. E trabalhei alguns anos para melhorar isso aí. Agora, o problema é você trabalhar sem fazer estupro evolutivo, sem fazer uma cirurgia que mate o doente, sem dar um remédio forte que também, em vez de ajudar, piora. Tudo fazendo aos poucos. E nós, com isso, encerramos uma fábrica. 35 produtos foram desativados. Todos eles destilados, mais bravo que havia, de teor alcoólico maior que tinha. O meu acidente deu pouco antes de eu começar a fazer isso. Eles não queriam que eu entrasse de jeito nenhum. Agora, veja bem, a hora que eu entrei, o povo falou assim, o que é que ele vai fazer lá dentro? Que loucura é essa? Tinha gente que me conhecia e falou assim, seu próprio pai, ele teve problema na vida dele por causa de álcool, agora você vai entrar lá para ajudar o negócio? Mas eu era da assistência, eu era da parte da assistenciologia, agora ninguém sabia. Os chefões é que me chamaram lá para eu entrar. Falei assim, ó, você é diplomata, tem jeito, é moço, você tem paciência, entra nisso aí, vê o que você faz para nós. Nós temos que acabar com isso de fininho, a francesa. Não pode ser de uma hora para outra, porque senão joga todo mundo na rua, e isso piora mais, que aí tem um reverter. Então a gente tinha que ampliar aquilo ali, assentar tudo do jeito que era, em novo patamar, até aquilo ir morrendo aos poucos, sem ofender ninguém. E isso envolvia milhares de pessoas, né, vocês já viram. Não é fácil. A primeira empresa que nós entramos havia só, dentro do cadastro, 25 mil clientes. É um absurdo você olhar aquilo ali e dizer, nós vamos aguentar, destruir isso aí, acabar com isso, pelo menos reduzir. Aparentemente, de cara assim, ninguém admitia. Agora, eu e os amparadores, que eu não podia falar isso com ninguém. Aquilo tudo foi feito, ninguém ficou sabendo. Agora, tinha gente que chegava lá e falava assim, nós não entendemos o que é que o doutor Valdo faz aqui. Até o temperamento dele, a formação dele, as coisas são tão diferentes das coisas. O que esse homem está fazendo aqui? Entende? Agora, eu era do conselho consultivo da principal organização, aquela que tinha 94% das ações do consórcio inteiro. E eu era do conselho consultivo, não dominava nada daquilo, mas decidia, né? Porque estava na frente da história. Agora, daquilo então, a gente foi pegamos algumas das agências, etc., aquela que estava dando problema, fomos acertando tudo. Então, deixamos o menos possível que está aí. Até hoje ainda existe, mas tudo aquilo que era grande sumiu. Então, o problema todo é como eu estou falando, depende de que a pessoa vai entrar lá. Uma pessoa entrou no bar, isso não quer dizer que ela seja ruim. Ela entrou lá no bar por quê? Às vezes foi uma pessoa correr alguém que teve um piti lá dentro. Nunca se sabe, então devagar com andou. Agora, eu fui porque eu também tinha culpa no cartório, no meu passado, com esse negócio todo, a Europa, a Alemanha, o diabo, Portugal. No caso, então, os acionistas majoritários, eles tinham essa noção de que era importante acabar? Como é que foi isso? Eles tinham a noção seguinte, acionista majoritário, como diz lá o meu amigo lá que me convidou na ocasião, que eu passei uma tarde inteira, e ele me convidando para explicar a coisa, dentro de um apartamento na Avenida Atlântica. Agora, o que é que se passa? Uma pessoa que tem ação, ela quer que a ação cresça e ela ganha. É o processo judaico. Então, o que se passa? Se você entra para fazer uma renovação, todo mundo está de acordo que você está fazendo uma renovação. Agora, você tem que criar uma situação tal que aquilo que você vai tirar tem que ser substituído por outras coisas, pelo menos na aparência. Foi o que a gente fez.
Então, para tirar, destilar das bebidas fortes, você tinha que deixar as fracas. Deixar refrigerantes, essas coisas. Aumenta aquilo. Entende como é que é? E amplia o processo, sem perder a freguesia. E sem a freguesia ter prejuízo com isso. Porque senão a concorrência vem também e acaba com tudo. Agora veja, eu pensei que a gente fosse fazer isso assim, uns 4 a 6 anos. Eu demorei 12. Junto com um pouco. Agora outra coisa, nem meu sócio sabia que eu estava fazendo um trabalho para acabar. Entendeu? É aquilo que os judeus, os alemães fizeram com os judeus, a solução final. Eu entrei lá para fazer a solução final dos destilados, ninguém sabia. Eu não posso falar isso aqui, os detalhes todos, os nomes dos bois, as pessoas todas, que isso ainda tem muito interesse, tem muita gente por aí. Agora, o povo todo também que me ajudou já me somou. Entende? Que me ajudou, assim, a dar indicação do que a gente devia de fazer. Agora, por exemplo, eles sabiam que eu não precisava de nada daquilo. Eu já tinha meu pé de meia feito, não sabe nada disso. Eu entrei lá para fazer assistência mesmo. Agora, eu não podia recusar pelo seguinte, eram pessoas que já tinham ajudado a gente a fazer assistência de tudo quanto é jeito no interior. Até no exterior do Brasil. As viagens que nós fizemos, tudo foram com ele. Então, a hora que vem pedir, a pessoa te ajudou o tempo todo. Um dia, ela resolve te pedir uma coisa mais séria. É difícil recusar, né? O processo de gratidão está ali, você tem que ter envolvido. Agora, é uma coisa, de cara, ele me falou assim, ninguém vai entender a sua atitude, mas nós dois vamos entender. Isso é que é maturidade, né? Agora, esse homem foi uma das pessoas mais inteligentes que eu já vi, né, nessa vida. O doutor lá. Não era fácil. Todo mundo tinha medo dele. Eu não tinha. Então eu falava as coisas todas na cara, porque eu não tinha nada para perder. E outra coisa, já tinha deixado o movimento espírita, essa coisa toda, já estava com mais de 30 anos. Então, um dia, chega um diretor dele, e vai conversar comigo e fala assim, eu queria conversar com você em particular. Aí nós fomos com uma edícula que tinha na minha casa lá em São Paulo, fomos conversar lá em cima sem ninguém. Ele praticamente chorou no meu ombro. Eu queria ter a mesma força que você tem, a mesma disposição que você tem. Você é muito mais moço do que eu, mas eu não tenho, eu não consigo fazer isso perante o nosso amigo para poder mostrar os meus pensamentos na história, na hora que precisa. Eu falei com ele, não, tu tem sua razão, etc. Mas eu acho que naquela época do acontecimento, a idade dele já estava cansado, por isso que aqui não conseguiu nada. Agora dá uma pena, porque eu era bem mais moço. Eu virei para ele e falei, não, mas isso tudo às vezes, porque eu também às vezes é erro meu, porque o jovem ainda comete muita, vamos dizer assim, precipitação. A gente é Mas não era, o homem chorando na minha frente. Passaram alguns poucos anos, ele morreu. Ele dessombou, esse senhor. E ele era uma pessoa boa. Mas agora o outro envolvia ele de uma tal maneira, e o outro estava certo, o outro que era o líder, você está entendendo? Agora, foi através desse outro que eu tive contato com os doutores todos, principalmente o Pontes, entendendo? Esse povo todo, por causa disso. Agora, as reuniões que nós fazíamos eram impressionantes. Eu era o mais moço que chegava lá. Às vezes tinha 3 ex-ministros na mesa, compondo o quadro. Eu cheguei um dia até a ser o presidente, mas aquilo tudo era designado por eles. A gente não mandava nada, é só um processo de manter a forma. Você está entendendo da situação? Às vezes é necessário. Essas empresas mesmo, tudo precisa disso. Ainda mais uma fundação. Agora, o negócio lá se mexia, às vezes, em bilhões. Entendeu? Como é que é? E outra coisa, era milhares de pessoas sendo assistidas de tudo quanto é jeito. Né? O negócio é muito sério isso aí. Agora, o que é engraçado é isso, é o processo do álcool. Eu entendo bem isso. Agora, o melhor da história, para entender bem, eu fiz exame comigo mesmo, pesquisa, usei minhas técnicas para ver. Eu mesmo mostrei isso uma vez em Brasília para a turma, falei assim, eu vou beber aqui
o teor alcoólico até um nível que vocês vão ver que eu estou totalmente bêbado. E eu tiro isso na hora. Mostrei para todo mundo, ainda fiz um quarto lá para mostrar para eles. Agora todo mundo viu. Mas cheguei a um ponto que aquilo estava até alterando o meu processo, engrolando a língua. Sabe como é que é? Dando alteração no meu modo de falar. Não porque eles me pediram, porque eles sabiam das minhas coisas. Tinha gente que já tinha visto isso acontecer comigo, de eu ajudar os outros. Eu comecei fazendo isso nos trotes das faculdades. Quando eu me formei em odontologia, eu levei um monte de gente para cá, porque estava todo mundo entregue bêbado. Eu não. Eles me davam bebida, eu era obrigado a beber, porque senão vinha lanhada em cima. Que aquilo era na Gestapo, né, os troços que a gente tinha. E então eu bebia, mas eu dava um jeito, mexia nas minhas energias, limpava tudo, desintoxicava, carregava os caras para casa. Eu fiz isso nos 2 vestibulares que eu participei. Entendeu? Agora outra coisa, isso depois me serviu muito no Oriente, nas minhas viagens nos Estados Unidos, aquela coisa toda. Você ia boate com aquele monte de gente americana, aquela coisa, o único que ficava depois aceso era eu tinha que carregar aquele povo todo. Arranjar táxi, que eu também não dava para dirigir, com o negócio tinha que pegar aqui, tinha que despachar, ver como é que é, arranjar um táxi maior e tal. Tudo isso eu vi. Agora, eu domino o negócio, eu posso beber e mostrar, mas hoje eu não faço isso mais, isso é besteira. Mas fiz muitas vezes para ver como é que é. Outra coisa, eu estudei isso também tudo, né, que vocês pensaram. Por exemplo, eu sei qual que é o chopp melhor, que é, de que modo que é uma das coisas muito raras da pessoa saber qual que é uma cerveja, o que é que presta, qual aquela que é, que não é, então, tudo isso eu sei. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 74 assinaturas no livro de presença, 23 perguntas presenciais, 9 perguntas respondidas online e 9 votos online. Hoje vamos ter 4 recados: Igor, SP2, Rosemary, Clínicas, Oficina Semana da Saúde, Virgínia, Curso Casuística e Indexológica, Caio, Introdução a Proexis. A eleição do verbete para amanhã: anticonscienciologista, assunto mateológico, bem, benemerência, benignidade, besteirou, bestialidade, consciência títere, despertez, eustresse, impessoalização. Boa tarde. Eu estou aqui representando os executivos do ECP2 de São Paulo e a ideia é dar um recado que pode interessar majoritariamente aos teletertulianos, principalmente aqueles que residem próximo a São Paulo. Nós vamos ter o ECP2, turma de número 200, agora no município de São Roque, em São Paulo, nos dias 16, 17 e 18 de outubro. O EPICOM vai ser o professor Alcir Alves e os interessados devem procurar o Centro Educacional de Autopesquisa do Instituto, né, do IPC, em São Paulo, nos telefones 011-3287-9705 ou 011-3287-9706, ou então enviar um e-mail para scp2sp@gmail.com e procurar os executivos do curso, São Marco Nascimento, Sandra Rodrigues ou Aparecida. Nós temos ainda 6 vagas para esse curso, então os interessados que corram aí para fazer as suas inscrições. Muito obrigado. Durante essa semana, a OIC está realizando já a Semana da Saúde e todas as ICs, então, estão oferecendo oficinas. A Unescom ela vai estar fazendo no dia 7, que é numa quarta-feira, 9 horas da manhã, na sala da Unescom, no discernimento, uma oficina de conscienciografologia. Então, conscienciografograma. Então, as pessoas que quiserem fazer uma autoavaliação do seu nível de grafopensenidade, de priorização, auto-organização prescrita, podem procurar os autores da Unescom, a inscrição é R$30, e já estão abertas para quem quiser participar. Boa tarde a todos. A Simbex estará realizando hoje às 7 horas o curso Casuística Indexológica. ¿Qué es ese curso? Es un curso que convidamos a los profesores Pedro Fernández y Ana Luisa Resende
para aprofundar sobre a aplicação prática da técnica da Invexis. Então, como eles aplicaram a Invexis? Quais foram as optimizações? Quais foram as dificuldades da sua aplicação? Então, hoje às 7 horas, todos vocês estão convidados, é quase gratuito e será no discernimento. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. Eu estou aqui para divulgar pela Apex o curso Introdução à Programação Existencial. A próxima turma acontecerá aqui em Foz do Iguaçu, acontecerá em novembro, nos dias 14 e 15 de novembro. É um curso sem pré-requisitos, então é propício para quem tem um colega de trabalho, alguém que não conheceu ainda, não aprofundou na Conscienciologia e gostaria de dar alguns detalhes a mais. Ele vai abordar, dentre os objetivos, os conceitos da ProEx, da programação existencial, propiciar a identificação do propósito de vida pessoal. Então é um curso bem interessante para quem está querendo fazer um diagnóstico e iniciar as reflexões sobre a programação existencial. O valor do curso é de R$ 75,00, pode ser parcelado em 3 vezes e acontecerá no auditório da De Paula, aqui em Foz, na rua Antônio Raposo. Mais informações pode acessar o site da Apex ou mandar um e-mail para apex@apexinternacional.org. Obrigado. O verbete vencedor para amanhã é Desperteis, com 8 votos. Obrigada e boa tarde a todos. A Graça falou isso. A Graça